Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Antes da palavra, eu gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Feche os teus olhos neste momento, aleluias. E que você venha interceder pela palavra nesta noite, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, nesta noite. Eu creio, meu Deus, que o Senhor já se faz presente no meio de nós. E o Senhor já tem falado aos nossos corações, meu Pai. Mas eu te apresento, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha através de mim falar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, Pai. Que o Senhor prepare os corações, meu Deus amado. Em nome do Senhor Jesus. Que venha, Senhor da glória, ser, meu Pai amado, aquilo, meu Deus, que o Senhor tem a falar ao Teu povo, Pai. Vem preparando, Senhor, as nossas vidas, para que seja uma palavra de transformação, Senhor. Para que cada pessoa que ouvir a Tua voz, meu Deus amado, venha ouvir, Senhor, receber, meu Pai. Que seja, Senhor, agora uma terra frutífera, uma terra fértil, meu Pai. Que venha receber a Tua semente e que ela venha dar bons frutos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Faz o Teu mover e o Teu agir neste lugar. É isso que nós te pedimos nesta noite, crendo e confiando que o Senhor já está no meio de nós e que o Senhor já está operando milagres, prodígios e maravilhas nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Eu peço aos irmãos que abram no Salmo 115, aleluias. Louvado seja o Teu nome. Aleluias. A epígrafe diz: honra somente a Deus. Hoje é um culto de louvor e adoração. E o Senhor quer falar aos nossos corações como nós devemos honrar somente a Ele. Que todo louvor e toda honra e toda glória deve ser dada somente a Ele. Aleluias. No versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. O Senhor está querendo dizer através desse versículo que nós devemos dar toda a honra e glória ao nosso Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é graças a Ele. É Ele que tem nos dado, é Ele que tem feito por nós prodígios e maravilhas. Tudo que nós entregamos nas mãos de Deus, Ele tem nos abençoado. Aleluias. Eu gostaria de deixar um exemplo desse versículo, de como Deus age em nossas vidas, no livro de Juízes, através da vida de Gideão. Ele diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. O exemplo de Gideão mostra como Deus age em nossas vidas. Aleluia. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas e ele escolheu Gideão para tirar aquele povo, para tirar eles da escravidão. Mas para isso havia 32.000 soldados. Mas o Senhor não queria que fossem muitas pessoas, porque Ele sabia que as pessoas poderiam se vangloriar da vitória e não dariam a honra necessária a Deus. Então, quando Ele fez com que Gideão dissesse que os medrosos e os tímidos voltassem para casa, 22.000 voltaram, ainda ficaram 10.000. Mas o Senhor não ficou satisfeito e fez uma nova seleção num rio, no qual eles beberam água. Então cada um de um tipo que bebeu água ficou apenas 300 pessoas. E foram essas 300 pessoas que o Senhor usou para livrar o povo de Israel. Para quê? Para que todos reconhecessem que foi o Senhor. Então muitas das vezes na nossa vida o Senhor nos leva por estreito, nos leva a uma situação desesperadora, onde nós não podemos fazer nada. E é isso que o Senhor quer, que chegue a esse extremo, aonde nós estamos no fundo do poço, aonde nós olhamos para um lado e para o outro e não existe saída e não há solução. Mas para quê? Para que nós venhamos realmente a confiar que Deus é quem vai nos livrar, que Deus é que
vai fazer o mover e o agir em nossas vidas. Para que quando nós viemos alcançar a nossa vitória, reconhecer que foi o Senhor, que não foi a nossa força, que não foi a nossa mão. Porque o Senhor também diz: maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, ele amaldiçoa aquela pessoa que recebe uma bênção de Deus, algo que Deus te entregou, e depois vai dizer que foi pela sua força, foi pelo seu braço, que não foi Deus que te entregou. Então que nós viemos a vigiar e declarar que foi o Senhor, que toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Quando nós não recebemos ainda a nossa vitória, nós temos que confiar que Deus vai nos abençoar. E quando nós já recebemos a nossa vitória, nós temos que declarar que foi o Senhor quem fez o milagre em nossas vidas. O Senhor não quer que nós venhamos a esquecer dele. Ele não aceita que nós venhamos a receber a nossa bênção, a nossa vitória e deixar ele em segundo plano. Ele quer que nós venhamos a colocá-lo em primeiro lugar em todos os momentos da nossa vida. Aleluias. No versículo 2 diz assim: porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos do homem. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornei semelhante a eles os que os fazem e quanto nele confiam. Aqui está falando que naquela época o povo de Israel era o único povo que adorava ao Deus único. Todas as outras nações já estavam contaminadas com a idolatria. Elas não aceitavam que existia um Deus invisível. Eles não aceitavam, eles não acreditavam. Eles achavam impossível que existisse um único Deus e não aceitavam que esse Deus fosse invisível. Para eles isso era altamente estranho. Então o que acontecia? Quando Israel pecava contra o Senhor e que acontecia algo de ruim com eles, eles começavam a tirar sarro da cara deles e diziam: onde está o teu Deus? E isso não é diferente nos dias de hoje. Infelizmente isso também acontece conosco, que cremos no Deus único, no Deus verdadeiro, e no Deus que para muitos pode parecer impossível, porque nós não fazemos imagens de esculturas, e para nós ele pode não ser visto com os olhos carnais, mas com os nossos olhos espirituais nós enxergamos. E muitas vezes nós também passamos por momentos em que as pessoas zombam de nossa fé. Gostaria de deixar um exemplo. Foi o missionário R.R. Soares, agora recentemente na pandemia. Ele orava e pessoas eram curadas, fazia propósito e pessoas eram curadas. Mas quando ele pegou o Covid, muitos foram aqueles que apontaram o dedo para ele. E tantas pessoas zombaram dele, dizendo: onde estava o teu Deus? Que você orou por pessoas e foram curados pela fé e agora você não é curado. Mas saiba que Deus tem visto o teu sofrimento e Ele não vai te deixar ser envergonhado. Assim como não deixou o seu servo ser envergonhado, e hoje ele está curado para a glória de Deus. Infelizmente isso acontece com o povo de Deus. É bíblico. Mas nós temos que ter a nossa fé renovada no Senhor, dia após dia. Porque se o inimigo tem nos acusado, o Senhor tem nos livrado. Aleluia. Aqui também fala sobre as imagens de escultura, que tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e quantos nele confiam. Esse versículo me chamou muita atenção, porque eu fiquei perguntando ao Senhor o que significava isso. O que significava se tornar semelhante a eles? E aqui em Mateus 13, Deus responde a essa pergunta. O que significa se tornar semelhante às imagens? No caso, os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, a boca não fala, os pés não caminham. E o Jesus respondeu para os seus apóstolos
quando ele foi explicar a parábola do semeador. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque o Senhor está respondendo, aleluias. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e darás em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Aleluia, vou repetir, amém? Vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam-se, e vejam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aleluia. O que o Senhor quer dizer aqui é que ele falava por parábolas, porque muitos eram os que ouviam a ele, mas ele não queria que todos entendessem o que ele estava falando. Somente para aqueles que tinham o coração aberto e estavam ali dispostos a adorar o verdadeiro Deus. Porque muitos estavam ali, mas estavam com o coração endurecido, estavam ali apenas para zombar do Senhor, estavam ali para testar a Deus. Eles não queriam verdadeiramente se converter. Mas se o Senhor não fizesse isso, ele disse que foi ele mesmo, foi o próprio Deus. É como se ele endurecesse o coração, ele fechasse os ouvidos daquelas pessoas, porque ele não queria que pessoas que não querem ao Senhor de verdade ouçam a voz de Deus. O Senhor, ele quer converter aquelas pessoas que realmente querem Jesus, que querem salvação, que querem Deus, que querem o reino. Existem pessoas que nós falamos da palavra de Deus, mas elas não entendem. Mas por quê? Porque elas não querem. Elas estão contaminadas com o pecado, com a idolatria, com a dureza de coração. Muitas das vezes elas zombam de nós e nós sabemos, mas o Senhor sabe. Quem realmente está ouvindo a palavra de Deus, quem realmente quer Deus, quem realmente está disposto a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas muitos não querem. Nós não sabemos, nós estamos aqui para pregar para todos. Mas o Senhor sabe e sonda os corações, e sabe quem realmente quer a salvação e quem não quer. Por isso, muitas pessoas que nós falamos a verdade de Cristo, as pessoas não entendem nada do que a gente fala. É como se entrasse pelo ouvido e saísse pelo outro. Porque Deus sabe do coração de cada um. E é por isso que ele fala que os seus ouvidos não ouvem e seus olhos não veem. Porque essas pessoas não conseguem enxergar os milagres de Deus. Essas pessoas não conseguem enxergar o que Deus tem feito. Essas pessoas não conseguem ouvir a palavra de Deus e não conseguem ter entendimento da palavra de Deus. Por isso nós temos que buscar a isso. Quando nós estamos na presença de Deus, buscando a Deus, que nós estamos verdadeiramente ligados com o Senhor abre os nossos olhos e tira os tampões dos nossos ouvidos, e nós passamos a ter entendimento da palavra de Deus. Quando nós realmente estamos com o coração disposto a adorar, Ele faz essas coisas. Ele muda a nossa vida e a nossa história. Por isso que quando as pessoas estão no mundo, elas enxergam a vida de uma maneira diferente do momento em que nós nos convertemos ao Senhor. Eu particularmente passei por essa situação. Eu não nasci no Evangelho, e eu enxergava a vida de uma maneira muito diferente. Coisas que para mim eram normais, hoje já não são mais. Ou coisas que hoje na casa de Deus são normais, naquela época não era normal, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente.
Então, o que acontece? Hoje, tudo que é certo virou errado, o que é errado virou certo. As coisas estão totalmente distorcidas. Mas para as pessoas que não conhecem Jesus, isso é normal. Mas nós sabemos que o Senhor já nos advertiu que isso aconteceria nos fins dos tempos. Aleluia. E como o Senhor fala, hoje nós podemos enxergar os milagres de Deus, hoje nós podemos ouvir a palavra de Deus, hoje nós podemos ter entendimento da palavra de Deus. Isso é dom de Deus. Hoje as nossas mãos louvam e engrandecem o Senhor através das nossas obras. Que nós venhamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Porque se nós estamos aqui na casa de Deus ouvindo a palavra de Deus, é porque o Senhor está falando conosco. E o Senhor quer que nós venhamos cada dia mais buscar Ele, para que Ele cada dia mais venha falar conosco. Aleluias. Nós temos a oportunidade que pessoas lá fora não estão tendo. Quantas e quantas vezes nós já falamos o Evangelho para pessoas e elas não se converteram. Elas não estão aqui. Se você está aqui é porque você é um escolhido de Deus. Então aproveite essa oportunidade que você está tendo hoje, de adorar o Senhor, de buscar, e de buscar cada vez mais ter entendimento do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor da glória. Aqui no versículo 9 diz assim: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Aleluia. Aqui quer dizer o quê? Quem é Israel? Israel confia no Senhor. Israel é a nação de Israel. Graças a Abraão, existe hoje uma nação escolhida por Deus, que é a nação de Israel. Então Deus está nos solicitando aqui que confie nele. Porque no versículo anterior tinha dito o quê? Que as pessoas que não conheciam a Deus, as pessoas pagãs, os gentios, as pessoas que não conheciam o Deus verdadeiro, eles confiavam em ídolos de escultura. Mas o Senhor está requerendo aqui do povo de Israel que venham confiar no Senhor, porque Ele é o nosso amparo e nosso escudo. O nosso amparo é o quê? Aquele que nos ajuda no momento de angústia e de aflição. E o nosso escudo é o quê? O que nos protege. Ele é que tem nos protegido. Aleluias. E a nação eleita do Senhor é o povo de Israel. Aleluias. Aqui também fala casa de Arão. Quem é a casa de Arão? Casa de Arão são os levitas, os sacerdotes. Hoje nós podemos dizer que são os profetas, que são os ministros, que são os pregadores, os diáconos, os obreiros, todo aquele que faz a obra do Senhor, que está na linha de frente. Os missionários. Então aqui está sendo representado pela casa de Arão. Todo aquele que o Senhor escolheu para estar na frente e fazendo a obra de Deus. Ele está solicitando o quê? Que confie no Senhor, porque Ele também é o seu amparo e o seu escudo. Aleluias. Ele também diz assim: confia no Senhor os que o temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Quem são os que temem ao Senhor? Nós podemos dizer que os que temem ao Senhor são as pessoas que se converteram ao Evangelho de Cristo. Somos nós, todos nós que cremos no Senhor Jesus e que entregamos a nossa vida ao Senhor. Hoje nós fazemos parte da nação eleita por meio de Jesus Cristo. E Ele também requer de nós que nós venhamos a confiar no Senhor. Aleluias. Porque Ele também é o nosso amparo e nosso escudo. É Ele também que nos protege, é Ele também que nos socorre no dia da angústia. Aleluias. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que o temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos e mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sejam benditos o Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos do homem. Aleluias. Ele está dizendo que essas mesmas pessoas que são convidadas a confiar em Deus são as mesmas pessoas que o Senhor vai abençoar. E Ele não vai abençoar com acepção de pessoas, não. Ele vai abençoar os pequenos e os grandes. Ele vai abençoar todos que confiem nele. Aleluias. Ele não vai abençoar só a gente, Ele vai abençoar a nossa descendência. O Senhor está dizendo aqui
que o Senhor fez os céus para que ele viesse a morar, mas ele fez a terra para que o povo de Deus viesse a morar. Todos os homens, seres humanos, foram feitos para morar na terra. E a intenção de Deus sempre foi dar prosperidade a nós. Nunca foi para que nós venhamos a viver na miséria. Nunca foi para que nós venhamos a viver mendigando. Mas o Senhor quer nos fazer prosperar nessa terra, aleluias. Essa sempre foi a intenção de Deus. Mas infelizmente o pecado entrou no mundo. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus veio para nos resgatar. E hoje nós temos a oportunidade de ser abençoados pelo nosso Senhor, aleluias. Um exemplo disso é justamente Abraão. Abraão, ele vivia na terra de Ur dos Caldeus. E ele foi chamado de uma terra de idolatria. Lá não existia ninguém que cresce no Senhor. A idolatria já tinha tomado conta do planeta, todas as pessoas. Mas Deus olhou para ele, chamou ele, e ele ouviu a voz de Deus, saiu daquela terra de idolatria e foi para uma terra que manava leite e mel. Ele nem sabia onde era, mas ele foi, ele seguiu a voz de Deus, ele confiou no Senhor. E por essa confiança, Deus abençoou ele, deu uma descendência como as estrelas do céu e como as areias do mar, do jeito que ele havia prometido. E por causa de um homem, hoje existe uma nação de Israel. E por causa dessa nação, nós também fomos abençoados. Porque ele dizia que aqueles que ele abençoasse seriam abençoados, e aqueles que ele amaldiçoasse seriam amaldiçoados. Aqueles que amaldiçoassem ele, no caso, seriam amaldiçoados. Então hoje nós temos essa oportunidade. Nós também podemos dizer que Deus é conosco, que Deus está cuidando de nós, assim como cuidou de Abraão. Nós também podemos ter a nossa descendência abençoada para a glória do nosso Senhor Jesus, aleluias. Graças ao nosso Senhor Jesus nós temos essa oportunidade, porque Jesus veio para nós também. Ele veio para que nós pudéssemos alcançar essa graça. Sem Jesus nós estaríamos perdidos. Não haveria salvação para nós, porque o nosso Senhor, ele não teria se revelado para a gente. Nós seríamos considerados ímpios. Nós seríamos os gentios. Nós estaríamos condenados à morte eterna. Mas hoje nós temos Jesus, a quem clamar, a quem buscar, que nos protege, que nos guarda, que nos livra e que nos abençoa. Aleluias. Glória a Deus. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluias. Aqui está dizendo que enquanto há vida há esperança, porque depois de morto não há salvação. Nós só temos a oportunidade de louvar e glorificar a Deus no dia de hoje. Porque amanhã o Deus pertence. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo ou se você não vai estar vivo. Então, a nossa adoração, nosso melhor tem que ser dado para Ele hoje, agora, já. Enquanto nós temos vida, enquanto há fôlego de vida. Aqui, o rei Ezequias dá um exemplo como adoração, uma gratidão a Deus. Porque quando o profeta Isaías foi lá, ele estava doente, estava condenado à morte. E ele se dobrou ao Senhor, pediu uma segunda chance, Deus deu. E ele foi curado da sua enfermidade. E quando ele foi curado, ele louvou ao Senhor. E aqui diz exatamente a mesma coisa. Diz assim, vou ler do 18: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te, nem esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Ele foi dar graças a Deus pelas suas bênçãos, pela sua vitória, pela sua cura. Nós estamos aqui hoje para dar glória a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós não devemos sair da nossa casa e vir para a casa de Deus para ficar de boca fechada, nem ficar sentado e nem ficar agindo como os ídolos. Porque eles sim, a sua boca não louva a Deus, os seus olhos não enxergam as suas maravilhas, as suas mãos não adoram, não fazem nada para Deus.
Essas pessoas que se assemelham a Ele, sim, essas pessoas não adoram a Deus em nada que fazem. As suas ações, elas não adoram a Deus. O Senhor não recebe. Os seus olhos não veem as suas maravilhas. Ele não recebe. Essas pessoas sim não ouvem a voz de Deus, mas nós ouvimos. Então vamos dar graças a Deus, porque nós temos a oportunidade hoje de louvar a Deus, porque Ele recebe. Vamos enxergar a glória de Deus e os seus milagres, porque Ele está fazendo por nós. Nós temos que dar o nosso melhor para Deus, porque Ele recebe. Se nós temos que fazer, porque Ele está dizendo, nós fazemos. Ele recebe tudo que nós fazemos e ainda assim nós não queremos fazer. Olha, eu conheço pessoas que fazem coisas muito, muito grandes para outros deuses, achando que estão fazendo para o nosso Senhor. E hoje nós temos a oportunidade de fazer para o Deus único e verdadeiro, e muitas vezes não fazemos. Muitas das vezes nos acomodamos e não fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça. Então não vamos nos assemelhar a essas pessoas, porque nós estamos vivos para Deus. Nós estamos vivos para o Senhor. Ele está nos vendo nessa noite. E se Ele está falando isso, é porque nós precisamos ouvir. Aleluias, glória a Deus. Além de tudo, nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai buscar uma igreja que esteja viva. Uma igreja que esteja com os ouvidos abertos, porque Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele só vai buscar pessoas que estiverem com sua mentalidade ligada com o céu. Porque quando Jesus voltar, a trombeta vai tocar. E somente aqueles que estiverem com seus ouvidos abertos, ligados no Senhor, vai ouvir a trombeta e vai subir. Então vamos nos ligar nos céus, vamos nos ligar no Senhor, vamos nos ligar na videira verdadeira, porque quando Ele voltar, Ele não vai levar aqueles que estiverem dispersos, aqueles que estiverem apenas cumprindo uma obrigação, mas aqueles que estiverem ligados com Ele, ligados no Senhor. Aleluias. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.